Que tal guerreiros do ringue e amantes da força em seu estado mais puro? Hoje, nesta viagem ao Olimpo da luta, não seremos apenas testemunhas de combates. Vamos desenterrar a história por trás dos homens e mulheres que desafiaram os limites da força humana. Estes não são simplesmente atletas, são mitos que caminharam pela terra e suas batalhas ressoaram por todo o mundo. Preparem-se para uma imersão profunda no mundo onde os punhos pesam como martelos de deuses, onde cada golpe não é apenas um ataque, mas uma prova de vontade. Desde rivalidades pessoais até o choque de estilos, vamos analisar esses titãs, entender por que subiram ao ringue e reviver, assalto por assalto, as lutas que os tornaram imortais. Pegue sua bebida e petisco favorito, pois a próxima luta vai deixar seus cabelos em pé. Vamos começar. A vingança dos homens mais fortes do mundo. Thor vs os Eddie Hall. O contexto e os protagonistas. A rivalidade entre Hafthor Thor Bjornsson e Eddie the Beast Hall era uma das mais intensas na história do Strongman. Durante anos, ambos competiram pelo título de homem mais forte do mundo, quebrando recordes e levando seus corpos a limites inimagináveis. A tensão atingiu seu ponto máximo quando Thor quebrou o recorde de Eddie no levantamento terra, que era o maior marco de seu rival. Hafthor Thor Bjornsson, o gigante da Islândia, conhecido por seu papel como a Montanha em Game of Thrones, media 2,06 metros e pesava cerca de 150 quilos. Sua força era lendária, mas seu estilo no boxe era uma incógnita. Acreditava-se que sua vantagem em altura e alcance seria crucial. Eddie the Beast Hall. O britânico era um amontoado de músculos, com 1,90 m de altura e peso acima de 150 quilos. Conhecido por sua mentalidade agressiva e explosiva, muitos acreditavam que poderia usar seu poder para encurtar a distância e aplicar golpes devastadores. Expectativa. A maioria dos especialistas e fãs se perguntava se a luta seria apenas uma troca de golpes potentes ou se algum deles poderia mostrar uma técnica rudimentar de boxe. Especulava-se que o coração de Eddie e a disciplina de Thor seriam os fatores decisivos. O combate. Uma luta de vontades. Assaltos 1 a 2. A luta começou com uma surpresa. Eddie, com uma agressividade que surpreendeu Thor, partiu para cima com tudo. Conseguiu derrubar o islandês, fazendo o público acreditar que o combate terminaria rapidamente. No entanto, Thor se levantou, demonstrando um queixo de ferro e uma calma impressionante. Assaltos 3 a 5. Thor, usando sua disciplina e maior alcance, começou a assumir o controle. Utilizando seu jab para manter Eddie afastado, o islandês conectou uma série de golpes que fizeram o britânico cambalear. O príncipe do boxe mostrou uma técnica surpreendentemente sólida, movimentando-se bem para alguém de seu tamanho e canalizando sua força com precisão. Assalto 6. O fim chegou quando Thor encaixou uma combinação devastadora que derrubou Eddie. O britânico, exausto e golpeado, não conseguiu se recuperar, e a luta foi interrompida. Veredito. Uma vitória por decisão unânime para Thor, que não apenas venceu o combate, mas também provou que sua disciplina e inteligência tática podiam superar a agressividade e a força bruta de seu rival. O gigante polonês, Mariusz Pudzianowski, versus Yusuke Kawaguchi. Mariusz Pudzianowski era uma lenda no mundo do Strongman. 5 vezes homem mais forte do mundo. Sua transição para as artes marciais mistas foi recebida com ceticismo, mas Pudzian estava decidido a provar que sua força era transferível. Para esta luta, enfrentava o japonês Yusuke Kawaguchi, outro peso pesado com um físico intimidador e um histórico de lutas mais extenso. Mariusz Pudzianowski, um verdadeiro titã com 1,86 metros e mais de 120 quilos. Seu físico era uma obra de arte, mas sua técnica no MMA ainda estava em desenvolvimento. Sua principal arma era, sem dúvida, a força bruta e a capacidade de nocaute. Yusuke Kawaguchi, um lutador experiente que se apresentava como um rival sério para o polonês. Embora tivesse vantagem em experiência no MMA, sua força não se comparava à do polonês. Expectativa. A maioria acreditava que, se a luta se prolongasse, Kawaguchi poderia aproveitar a falta de preparo físico de Pudzianowski para vencer. No entanto, ninguém duvidava do poder dos punhos de Mariusz. O combate. Um nocaute fulminante. Assalto 1. A luta, como esperado, foi um choque de trens. Ambos se encararam e, em uma troca de golpes, a força de Pudzianowski foi demais. No primeiro assalto, o polonês conectou uma sequência de golpes e, com um direto certeiro, derrubou Kawaguchi. Veredito: um nocaute no primeiro assalto para Mariusz Pudzianowski, que provou que sua força não era brincadeira, mas uma ameaça real para qualquer um que cruzasse seu caminho. A trilogia dos reis do kickboxing, Rico Verhoeven vs Jamal Ben Sadiq. O contexto e os protagonistas. A rivalidade entre Rico Verhoeven e Jamal Ben Sadiq era a maior da história recente do kickboxing. Ambos se conheciam de memória, com um placar de 1-1, e a terceira luta seria a que definiria o legado de ambos.
A tensão era palpável, com insultos e ameaças voando nas coletivas de imprensa. Rico Verhoeven, o holandês considerado o príncipe do kickboxing, era o campeão indiscutível dos pesos pesados da Glory. Seu estilo era técnico, calculado e preciso, com um jogo de pernas impecável e um preparo físico invejável. Jamal Ben Sadiq, um lutador marroquino com força descomunal e agressividade incansável. Seu objetivo era encurtar a distância e aplicar golpes de poder capazes de nocautear Rico. Expectativa. Os fãs estavam divididos. Rico tinha a técnica e a resistência, mas Jamal possuía força bruta e temperamento explosivo. Esperava-se uma guerra, e foi exatamente o que aconteceu. O combate, um final épico. Assaltos 1-2. A luta começou com Jamal tomando a iniciativa, conectando um golpe baixo em Rico que o deixou atordoado. O marroquino aproveitou o momento e castigou o holandês com uma série de golpes potentes, levando-o à beira do nocaute. Rico sangrava e parecia ter aceitado a derrota. Assaltos 3-4. Rico, com o coração de campeão, foi se recuperando aos poucos. Usando sua experiência e preparo físico superior, começou a desgastar Jamal, que se cansava a cada golpe desferido. Rico se movia, esquivava e conectava com precisão, transformando a luta em uma guerra de resistência. Assalto 5. No último assalto, quando Jamal já estava exausto e Rico ainda tinha energia, o holandês liberou sua fúria. Com uma sequência de golpes no corpo e na cabeça, Verhoeven derrubou Jamal, deixando-o sem fôlego. Veredito: uma vitória por nocaute técnico no quinto assalto para Rico Verhoeven, que mostrou que coração, técnica e resistência podem superar força bruta e jogo sujo. O sumo que conheceu a realidade. Akebono vs Bob Sapp. O contexto e os protagonistas. A luta entre Akebono e Bob Sapp foi um choque de culturas e estilos. Akebono, uma lenda do sumo no Japão, era um homem gigantesco com força descomunal. Bob Sapp, um animal do ringue, era um lutador com físico imponente e reputação de ser brutal e implacável. Akebono Taro, o lutador de sumo média 2,3 metros e pesava 233 quilos. Sua força estava mais voltada para empurrar e deslocar adversários do que para desferir socos, o que o colocava em desvantagem. Bob Sapp, com 1,96 metros e 150 quilos, Sapp era uma fera de músculos e agressividade. Seu estilo era puramente de brawler, sem muita técnica, mas com um poder de nocaute devastador. Expectativa. Os fãs esperavam que a luta fosse um massacre. A inexperiência de Akebono em esportes de combate era um fator decisivo. O combate, um espetáculo absurdo. Assalto 1. A luta começou da forma mais estranha possível. Akebono, confuso com as regras, tentou lutar como se estivesse em um combate de sumô. Bob Sapp, que não tinha intenção alguma de fazer uma luta justa, lançou uma série de golpes potentes que deixaram Akebono atordoado. Veredito: Bob Sapp nocauteou Akebono no primeiro assalto. Foi uma vitória que expôs as fragilidades de um lutador de sumô fora de seu elemento e reafirmou a brutalidade de Bob Sapp, o jovem predador que destroçou um ícone. Alistair Overeem vs Badr Hari. O contexto e os protagonistas. Alistair Overeem e Badr Hari se enfrentaram no mundo do K1 em uma batalha entre o veterano da Holanda e o bad boy do Marrocos. Alistair era um lutador experiente, com uma carreira bem-sucedida tanto no MMA quanto no kickboxing. Badr Hari, uma estrela em ascensão, era conhecido por seu temperamento explosivo e seu poder de nocaute. Alistair Overeem, com 1,93 metros e 120 quilos, Alistair era uma máquina de músculos. Seu estilo era técnico e poderoso, com um jogo de pernas preciso e golpes devastadores. Badr Hari, o marroquino, com 1,97 m e 110 quilos, era um lutador agressivo e carismático. Sua principal arma era o poder de nocaute, aliado à velocidade e à mentalidade de tudo ou nada. Expectativa. Esperava-se uma guerra, um duelo entre experiência e juventude. Muitos acreditavam que a força e a técnica de Alistair seriam suficientes para superar Badr Hari, mas ninguém duvidava da máquina de nocautes marroquina. O combate. O assalto da fúria. Assalto 1. A luta começou com Overeem dominando Hari. Alistair desferiu uma série de socos e chutes que castigaram o marroquino, que parecia em apuros. No entanto, Badr Hari, fiel ao seu apelido de Bad Boy, mudou a dinâmica da luta. Com um ataque furioso, lançou golpes no corpo e chutes baixos que machucaram Overeem. No final, Badr conectou uma sequência de golpes que derrubou Alistair. Veredito: Badr Hari venceu por nocaute no primeiro assalto. A vitória foi uma demonstração da brutalidade e agressividade de Hari, que não deu ao veterano nenhuma chance de reagir. E você, qual batalha de titãs acha a mais épica? Acredita que a força bruta pode superar a técnica na maioria dos casos? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que farão seu coração vibrar com a paixão pelo combate.